Jejum intermitente, será que é um grande segredo para o seu emagrecimento definitivo com saúde, ou será que depois ele vai te causar prejuízos, como transtornos alimentares, compulsão alimentar, carências nutricionais? Quem pode e quem não pode fazer? Fica aqui comigo que eu vou te ajudar a fazer jejum intermitente ou não fazer o jejum intermitente. Eu me chamo Delane Paiva, eu sou nutricionista com foco no emagrecimento definitivo e também a neurociência comportamental. Estou aqui nesse canal para te ajudar com a tua saúde, tua autoestima, saúde emocional e muito mais. O jejum intermitente, primeiramente, ele foi digno de um prêmio Nobel em 2016 de medicina, por um processo chamado autofagia. Foi feita uma avaliação. Autofagia simplesmente significa limpeza das células. Então, assim, foi feita uma avaliação e descobriram que a autofagia ocorre no processo do jejum. Então, no processo do jejum, o teu corpo vai se regenerar. Vai um processo de comer células saudáveis irão comer células doentes. Então, vai acontecer um reparo celular no seu corpo, causando diversos benefícios, tá, à saúde. Um deles é o Alzheimer, mal de Parkinson, colesterol, triglicerídeo, até mesmo o câncer. Então são diversas doenças, inflamação corporal e sim, o emagrecimento ocorre com o jejum intermitente. Só que o jejum intermitente ele não é indicado para todos os casos, ele não é benéfico para todos os casos. Fazendo uma avaliação ao total, é preciso de fato ter um acompanhamento, porque senão você pode dar um tiro no seu pé, vulgarmente falando, você pode causar um efeito rebote. Primeiramente, existem alguns tipos de jejum, há variedades de jejum na realidade, e um dos principais é o jejum fisiológico que ocorre, a gente aproveita do jejum fisiológico. Ao dormir, vou te dar um exemplo. O de 16 horas, você faz o seu jantar e passa a sua noite inteira fazendo reparo celular, fazendo jejum fisiológico, e durante o dia você permanece ali até completar 16 horas. Existe também o de 18 horas de jejum. Então há uma variedade de jejum enorme, 24 horas. Existem aqueles que fazem refeição 5 vezes na semana e faz jejum durante 2 dias, ou fazem jejum durante 2 dias não consecutivos, mas de forma intercalada. Então, de forma definitiva, não há regra para o jejum. O jejum ele é muito individual, de acordo com o que a pessoa deseja. Porém, a forma que você se alimenta nesse período do jejum é o principal benefício em si. Depois do jejum, o que você vai comer? Antes do jejum, o que você vai comer? Antes do jejum, se você comer algo errado, isso vai prejudicar completamente o teu processo de jejum, aumentando a tua taxa de cortisol de uma forma elevadíssima, aumentando o hormônio de grelina. Significa o quê? Aumentando muito mais a tua fome, tua irritabilidade, a tua compulsão por doce, a tua ansiedade. Isso pode aumentar de acordo com a refeição anterior que você fez. Então, a refeição anterior que você fez para iniciar o jejum é uma grande chave para o sucesso do seu jejum de forma contínua. Lembro que o jejum ele é feito de forma gradual, assim como o maratonista não começa correndo 42 quilômetros, você também não deve começar, se você nunca fez jejum, se você não é adepto, come de 3 em 3 horas ou petisca o dia inteiro, você nunca fez jejum, você começar com jejum de 18 horas, 24 horas. Você pode começar de forma gradual, 12 horas, 8 horas, enfim, de acordo com o que você vai avaliar o seu corpo juntamente com o seu profissional. É algo primordial. A refeição pós o jejum também é o grande segredo para que você não coloque tudo o que você fez a perder. A refeição pré-jejum você tem que fazer com base em gordura de boa qualidade, abacate, frutos secos, azeite. Você prepara uma boa salada, uma boa quantidade de vegetal e uma boa fonte de proteína animal ou vegetal, se você for vegetariano. Da mesma forma, é quando você vai quebrar o jejum. Você não vai iniciar o jejum comendo uma pizza, porque daqui a 2 horas de tempo você vai estar com uma fome gigantesca, um estresse elevadíssimo. O teu corpo vai estar gritando por glicose, porque você aumentou muito o pico de açúcar no sangue e agora ele caiu de forma assustadora. Então você vai sentir muita fome logo depois. Da mesma forma, é quando você for fazer a sua refeição logo depois, tem que ser uma refeição que vai valer a pena todo o processo que você ficou ali sem se alimentar. Então o que você come depois e o que você come antes faz total diferença se você vai ter sucesso ou não no jejum. O que você
pode comer no jejum? O que não vai atrapalhar o teu jejum? Existem 2 tipos de jejum, que é o jejum fisiológico, aquele que você não quebra o jejum, né, é de forma fisiológica, que você não consome nada de calorias, então você vai consumir chá, café, tudo sem açúcar, tá? Porque açúcar tem calorias. Chá, café, água, basicamente só esses 3, sem nenhum tipo de adoçante ou açúcar. Porém, existe aquele jejum metabólico que você pode acrescentar fontes de gorduras para fazer o teu corpo trabalhar de forma mais inteligente com a gordura em si, né? Então, vamos dar um exemplo. Existem cafés funcionais, tá? E o nosso café é um deles, tá? Que é um café à base de TCM, que é uma gordura de boa qualidade, que é considerado um triglicerídeo de cadeia média. Então, é uma gordura muito interessante que vai te causar saciedade, vai facilitar o teu jejum nesse período, e ele não vai quebrar o teu jejum metabólico. Isso também é muito interessante para o momento do teu emagrecimento, né? Com foco no teu emagrecimento, porque teu corpo vai começar a trabalhar com a fonte de gordura, vai começar a trabalhar as cetonas de forma cetogênica, né? Vai utilizar a fonte de gordura. Um dos maiores benefícios do jejum é reduzir a inflamação corporal, o excesso de gordura que estão nas vísceras. Ele vai eliminar, uma das primeiras gorduras são as gorduras viscerais, gordura que está no fígado. Ele vai reduzir os níveis de insulina do teu corpo, que é uma das coisas que mais prejudicam o seu emagrecimento. Então, o processo do jejum, ele é extremamente benéfico. Eu sou super adepta ao jejum. Ele faz parte do meu protocolo alimentar para aqueles pacientes que estão aptos a fazer. E quais são os pacientes que não estão aptos a fazer? Pacientes que possuem transtornos alimentares, eles usam o jejum como uma forma de punição. Então, ele nunca vai conseguir criar uma boa relação com a comida fazendo jejum, porque o jejum, na visão dele, é punição. E não autocuidado, saúde, benefícios. Não, é punição. Já que eu comi demais, eu tive um episódio de compulsão alimentar, eu tive um episódio de bulimia, as pessoas que têm anorexia. Então, o jejum não é indicado para esse tipo de pessoas. O jejum também não é indicado para pessoas que têm deficiências nutricionais, pessoas que têm episódios de hipoglicemia sem ser avaliado pelo médico, e pessoas que têm um episódio de anemia, ferropriva em níveis altíssimos. Então, é preciso avaliar o perfil bioquímico desse paciente, avaliar os exames, avaliar ele de perto para que ele venha se beneficiar desse jejum ou não deva fazer o jejum. A gente pode, o que é comprovado cientificamente, é que através da restrição calórica, significa o quê? Somente reduzir a quantidade de calorias você consegue um emagrecimento. Nem todo mundo precisa ficar no jejum, pelo menos de forma inicial. Se você não for adepto, você consegue emagrecer somente fazendo restrição calórica, reduzindo a quantidade que você comia. Você também pode fazer, ter benefícios com uma alimentação com baixo carboidrato, sem o excesso de carboidrato refinado. Isso aí você vai conseguir o teu emagrecimento da mesma forma do jejum. Porém, existe algo que vai além do jejum espiritual, que é algo muito, muito interessante, que é para controle espiritual, né, e cognitivo, para a memória, para a cognição, para a performance mental. Muitas pessoas, quando elas querem performance mental, né, muitos empreendedores, pessoas que gostam de trabalhar com alta performance, com foco, eles fazem o jejum em um momento específico ali, porque eles se mantêm muito mais concentrado. Aumenta, de fato, a concentração, aumenta a clareza mental. É só você parar para pensar aqui comigo. Quando você come, você tem um período de digestão, principalmente se você come carboidrato. Se você come uma refeição leve com vegetais e peixe, você não tem essa baixa cognição, você não vai sentir essa sonolência, essa fadiga, esse cansaço e necessidade de dormir. Você não vai sentir a redução do seu foco. Porém, pessoas que comem um excesso de carboidrato, logo depois você vai perceber que você tá com sonolência, tá letárgico, precisa dormir, tá lento, o raciocínio não é o mesmo, o raciocínio não é lógico. Então, sim, o jejum, sim, ele te ajuda a ter muita clareza mental, ele te ajuda a ter muito mais disciplina. Benefícios do jejum de forma cognitiva, mental e espiritual. A Bíblia diz que o jejum, ele te traz proximidade com o divino. Ele te ajuda a você ser sensível a escutar o teu espírito. Ele te ajuda a ter disciplina, domínio próprio, abdicar do principal prazer, um dos principais prazeres de sobrevivência, que era o comer. Então, ele vai te trazer diversos benefícios em várias áreas, na saúde, na estética, no espiritual e também no mental, para quem deseja performance neural.
Porém, você precisa sim de um protocolo, você precisa ser acompanhado. Às vezes a gente utiliza a palavra que mais nos empobrece de forma intelectual, que nos impede de avançar, de ir além, que é eu sei, eu já sei. Não, às vezes, se você tem a possibilidade de contratar um profissional e você pode fazer isso, procure um profissional para te orientar. Vai ser muito benéfico do que você fazer sozinha e depois você ter compulsão alimentar, você ter transtorno alimentar, passar mal, estar desnutrida e não conseguir. Então eu não estou fazendo apologia ao jejum, eu estou falando dos benefícios, de todos os benefícios e, de fato, quem tem restrição. Então, se você pode, procure um profissional, seja acompanhada para que você tenha sucesso no teu jejum. Da mesma forma, se for espiritual, procura um mentor também espiritual para você fazer. Começa também com intimidade com Deus e você vai fazendo ali. Você pode fazer sozinha, se for com intimidade com Deus, ou se você tiver algumas coisas que tenham muita dificuldade, é bom buscar um mentor espiritual. E se você gostou desse assunto, fica aqui comigo. Eu estou adorando gravar os vídeos para você. E um beijo grande e até o próximo vídeo.